Didatec, soluções tecnológicas educacionais. Olá, eu sou o professor Lamon e hoje nós vamos, com os equipamentos da maleta, trabalhar um pouquinho com o magnetismo, com bússolas, ímãs e suas propriedades e principais características. Você, professor, pode então aguçar a curiosidade do seu aluno trabalhando com a parte de magnetismo, com os equipamentos dessa maleta. Olha só, para esse trabalho de hoje, nós vamos utilizar os ímãs que compõem essa maleta, utilizar o suporte para sustentar o nosso experimento, uma bússola, que é um exemplo muito curioso envolvendo a parte de magnetismo, alguns objetos ferromagnéticos, no caso a maleta trouxe para a gente alguns pregos, e uma agulha para suportar a nossa bússola. Primeiramente, seria interessante que você, professor, mostrasse ao seu aluno, utilizando esses equipamentos, as propriedades magnéticas dos ímãs. Por isso, então, vou colocar aqui na nossa lateral os outros equipamentos para que possamos mostrar justamente as propriedades magnéticas de um ímã. Como nós já conhecemos que todo ímã possui dois polos, um polo norte e um polo sul, nesse ímã aqui, ele traz esses polos diferenciados justamente pelas cores. Então, ele trouxe a cor vermelha como um polo e a cor cinza como o outro polo do ímã. Os polos de mesmo nome, nós também sabemos dessa propriedade, e fica muito importante mostrar isso ao nosso aluno, que ocorre uma repulsão magnética entre os polos de mesmo nome, ou seja, sul se repelem, assim como norte e norte também vão se repelir. Voltando os polos de mesma cor um para o outro, não sei que polo é esse ainda, supondo dois polos sul um para o outro, olha só, eu posso perceber justamente uma interação de repulsão entre eles. Um ímã promove o movimento do outro ímã justamente sem o efetivo contato, caracterizando aqui então, exemplificando, uma força de campo, né? Olha só, eu tenho justamente a repulsão magnética entre os polos do meu ímã. Se eu troco isso aqui, coloco as partes acinzentadas, de novo polos de mesmo nome, olha só, aqui caracterizados, repito, pela mesma cor, eu tenho justamente também uma repulsão entre os polos desse ímã. Esse ímã tem uma intensidade considerável, então se eu volto os polos de cores diferentes, aqui caracterizando polos de nomes diferentes, eu posso perceber uma atração entre eles. Mas o que isso tem a ver com a bússola? Bom, utilizando então a montagem proposta pela maleta, eu posso construir uma bússola utilizando esses equipamentos. Olha só, o nosso suporte, a agulha para sustentar a nossa bússola, coloco dessa maneira, ok? Em que a rosa dos ventos também, que compõe a nossa maleta, eu vou encaixar aqui nessa agulha e com isso está a base da nossa bússola, ok? Mas o principal, o protagonista para a gente é esse ímã, o nosso apontador, que vai indicar para a gente a posição norte e sul, que nada mais é do que um pequeno ímã. Isso podemos comprovar. Vestindo então, apoiando essa agulha na nossa bússola, olha só, tirando perturbações externas, é bom destacar ao nosso aluno, você professor, que uma bússola sempre vai apontar para um ponto bem próximo ao norte geográfico, ou seja, ao norte da Terra. E nesse momento, bater um papo com o aluno sobre a inversão dos polos magnéticos e geográficos, destacando que no norte da Terra, no norte geográfico, encontra-se um sul magnético e vice-versa. Mas olha só, como a bússola nada mais é do que um pequeno ímã, será que ela consegue interagir com um outro ímã? Bom, vamos ver só? Olha só, como nós percebemos, temos aqui um ímã em que, aproximando o ímã da bússola, olha só como a gente consegue mudar a orientação da mesma. Olha só, eu vou simplesmente aumentar um pouquinho mais para que possamos aproximar isso aqui. Olha só, para ficar um pouquinho mais claro para você. Olha aqui, ó, eu aproximo o ímã e isso faz com que a bússola se oriente. Mudando o ímã de posição, olha que fabuloso isso. Isso é importante porque o aluno vai ficar curioso com a matéria e é bem realmente interessante isso, né? Olha como a extremidade da bússola está acompanhando para a gente a extremidade magnética do nosso ímã. Observe. Se isso acontece, isso quer dizer então que essa extremidade que está aqui prateada, ela deve ter um nome diferente dessa extremidade em azul, do tipo, se isso for o norte da minha bússola, que corresponde ao sul do meu ímã, e vice-versa. Observe agora, se eu chego aqui neste ponto, a parte acinzentada. Olha o movimento da agulha da minha bússola, atraiu a outra extremidade do nosso ímã. Olha aqui, ó, a parte acinzentada
atraindo a extremidade da nossa bússola. Se eu efetuo esse movimento, perceba você que a pontinha da nossa bússola acompanha o mesmo movimento. Isso justamente da interação entre o campo magnético gerado pelo ímã e a bússola, ok? A bússola sobre a superfície da Terra, nós conhecemos muito bem que ela sempre vai se alinhar de acordo com o campo magnético gerado pelo planeta Terra. De tal forma que esse campo gerado pela Terra, a Terra é vista então como um gigantesco ímã, como já adiantamos, não é verdade? Uma outra característica importante do nosso magnetismo é a atração de um ímã por materiais ferromagnéticos. Importante destacar para o nosso aluno. Na maleta veio também alguns preguinhos. Preguinhos onde o seu material característico e de maior quantidade é o ferro, que é um material ferromagnético. Nesse momento é importante destacar ao aluno que não só o ferro é atraído por ímã, mas também outros principais elementos, o cobalto e o níquel, que constitui a liga metálica desse nosso material, que é o nosso ferro. Então, se eu tenho aqui um ímã, eu consigo, olha só, o ímã atrair para a gente os pregos. Mas e se eu coloco na extremidade desse prego um outro prego? Eu consigo também, olha só, atraindo. Então, momentaneamente, enquanto o prego está em contato com o ímã, nós temos justamente a magnetização, a imantação desse prego. E isso faz com que os seus extremos também tornem polos opostos deste ímã. Olha só, eu consigo então fazer essa ligação, onde o aluno também de forma bem curiosa consegue perceber essa atração magnética. Perfeito? Está aqui, para você. Então você consegue com bastante cuidado, porque cada prego que você coloca, você força com que o campo diminua a sua intensidade. Isso faz com que, se você pode perceber, olha só agora de frente, olha aqui. O que vai acontecer? Eu tenho justamente os pregos formando uma sequência das linhas de campo magnético. Isso é um experimento muito bacana e muito legal. E todos esses equipamentos se encontram na maleta de experimentos de nossa ciência, ok? Então é isso aí. Nós temos então hoje feito aqui nesse momento os experimentos de campo magnético, utilizando todos os equipamentos sobre campo magnético que a maleta traz para a gente. Então é isso aí. Eu desejo a todos um bom trabalho.